Seja bem-vindo ao Comunique-se. O tema de hoje é comunicação corporativa. E para nos ajudar a esclarecer todas as dúvidas, contamos com a presença da diretora da Multicomunicação e diretora estadual da Abracom, Patrícia Natusca. Formada em administração pela UPE e em jornalismo pela Unicap, já trabalhou no Diário de Pernambuco e há 10 anos atua na área de assessoria de imprensa. Obrigada pela sua participação, Patrícia. Desde já agradecemos. E também para nos ajudar, contaremos com a participação dos jornalistas Natália Pedrosa, Vinícius Amâncio e Natália Santos. Antes de tudo, nós gostaríamos que você esclarecesse uma dúvida que é muito frequente entre as pessoas, que é a diferença entre a assessoria de imprensa e a assessoria de comunicação corporativa. Na verdade, a assessoria de imprensa é um produto da assessoria de comunicação, né? A assessoria de comunicação, ela oferece vários serviços, né, vários produtos para o mercado, e um deles é a assessoria de imprensa, que é o relacionamento com a imprensa, né? A assessoria de imprensa é o envio de notícias para a imprensa, é o contato com a imprensa, mas isso é um serviço das agências de comunicação. Num trabalho de comunicação, você pode ter ainda atuação em redes sociais, você pode fazer, a agência pode fazer o trabalho de comunicação interna, que é a comunicação com o público interno da organização. Pode fazer comunicação com públicos específicos. De repente, uma organização quer conversar com a comunidade, então está se inserindo naquele local e quer fazer uma comunicação com a comunidade. Não é uma assessoria de imprensa, necessariamente, não é uma comunicação interna, é uma comunicação com o público dirigido. E tem alguns outros produtos também que as agências de comunicação podem oferecer, como informativos, vídeos, né? Pode fazer vídeo institucional, pode fazer uma revista, ou até um plano de comunicação, produtos mais estratégicos mesmo, né? que as agências podem ser contratadas para atuar isso no escopo da comunicação, né, que cada vez mais tem ampliado as necessidades, as pessoas têm, as empresas e as pessoas têm ferramentas diferentes, né, de como se relacionar com os seus públicos, e as agências têm abraçado essas tarefas, né, de como atingir esse público de forma estratégica, de forma dinâmica, e manter essas pessoas interessadas e consumindo aquele conteúdo. Então, assessoria de imprensa realmente ainda é o carro-chefe, né, vamos dizer assim, da maioria das agências. Ainda pelo serviço que a gente é mais conhecido, mas é realmente um produto de uma agência de comunicação, que tem uma gama de soluções de comunicação a oferecer ao cliente, dependendo da necessidade dele. Patrícia, qual o diferencial que a multicomunicação procura ter para se destacar no mercado? Eu acho que desde o início, a Multi está fazendo 12 anos esse ano, e desde o início foi isso que a gente sempre procurou, né? Oferecer uma solução de comunicação para o cliente, né? Ouvir a necessidade de comunicação do cliente e oferecer, até por isso que o nome é Multi, né? Oferecer o serviço que solucione aquele problema de comunicação do cliente, né? Então, se a necessidade dele é divulgação de massa, assessoria de imprensa é o produto. Mas se a necessidade dele, às vezes, é um trabalho de relações públicas, ou um serviço, fazer um e-mail marketing para divulgar as ações dentro de um público específico, ou trabalhar mais a imagem de uma forma com vídeos. Então, a gente sempre procurou, desde o início do trabalho, mesmo que a gente não oferecesse a solução ainda naquele momento, que a agência não tivesse braço, né, não tivesse profissionais para oferecer aquele serviço, mas a gente já tinha isso em mente, a gente não vai primeiro entender o que é que o cliente precisa para poder oferecer esse serviço. Se a gente não oferecer, a gente vai atuar com parceiros e indica, né, um parceiro ou indica um outro profissional para fazer aquele tipo de serviço. E aí a gente começou realmente a gente atuava, quando a gente abriu a Multi, né, tinha basicamente jornalistas, e hoje em dia a gente tem designer, tem cinegrafista, tem editor lá dentro, fazendo publicidade também. Então, e agências por aí também
começaram a abraçar, né, trazer outros profissionais com outras expertises para somar no trabalho de comunicação e oferecer ao cliente solução de comunicação. Acho que o diferencial da gente, desde o início, a gente procurou esse caminho. E como funciona a rotina, o dia a dia da assessoria de comunicação e quais as principais dificuldades que vocês encontram na área de assessoria de comunicação corporativa? A rotina é bem dinâmica, vamos dizer assim. Da assessoria de imprensa, é uma rotina mais fácil de delimitar, né? Que é a leitura diária dos jornais. Então, tem uma equipe de clipping que chega cedo, né? Chega às 7 horas, e aí eles leem todos os jornais e fazem uma busca do que saiu daqueles clientes nossos, né? Ou dos clientes, ou tem alguns clientes que querem monitorar o setor, então a gente também oferece esse serviço de monitoramento do segmento. É importante para o cliente entender, né, como é que estão as outras empresas concorrentes ou o segmento onde ele está inserido. Então essa equipe chega, lê os jornais, faz a separação das informações que estão no jornal, e é um serviço fundamental ter um bom clipping. E aí a gente envia para os clientes por e-mail tudo que saiu daqueles assuntos, né, específicos. E aí chegam os jornalistas, que são os atendimentos, e eles vão ver dentro do que está previsto, né, para o dia do trabalho, o que é que eles vão divulgar, fazer as notas, e aí tem as dinâmicas das redações, que a gente trabalha seguindo as dinâmicas das redações. Os horários de fechamento de cada caderno, né, tem como social fecha de manhã, caderno de economia e política vão até mais tarde, esporte também. Então, dentro da dinâmica do trabalho do cliente e do trabalho dos veículos. E atendendo as demandas dos jornalistas, né? Porque a gente, como assessor de imprensa, ele fica com esse papel de ponte, né, entre a organização e a imprensa. Então, a gente tem que estar sempre disponível para atender e atender as demandas da imprensa, seja na marcação de entrevista, seja no retorno de algum dado, alguma resposta. Essa é a dinâmica. E aí tem as reuniões, a gente tem tem reuniões internas de pauta e tem reuniões com os clientes. E assim, que também acho que não deixa de ser um diferencial da multa que a gente pensou no início, que é sempre ter duas pessoas, uma dupla de profissionais trabalhando com aquele cliente. Então, a gente tem um atendimento e tem um coordenador. Um coordenador da conta de atendimento, que aí eles pensam junto, trocam ideias e aí tentam inserir, né, no cliente mais veículos e mais espaços. A rotina do pessoal de vídeo, né, da equipe de TV, aí depende muito também da marcação de pauta. Eles têm uma rotina que não tem muito, né, depende muito do que tem para eles cobrirem, e aí eles saem para cobrir, e depois voltam e entregam esse material para a edição, e a edição vai fazer o trabalho da edição e fechar o material. Acho que mais ou menos fazer dinâmica. E Patrícia, além da multicomunicação, a gente sabe que você é diretora estadual da Abracom, que é a Associação Brasileira das Agências de Comunicação. Isso. Eu queria que você explicasse um pouquinho como funciona a Abracom e qual o peso e a responsabilidade de ser diretora estadual dessa associação. A Abracom ela é uma associação de agências, né? A sede é em São Paulo. Recife tem o segundo maior pool de agências inscritas depois de São Paulo. São Paulo, Rio aqui. Então, logo no começo, quando a associação veio para cá, encontrou um ambiente muito bom, inclusive as agências se uniram, se integraram para fazer tanto para se associar quanto para conversar, né? Melhorar o setor, a ideia era essa, era trazer, fazer a gente se unir. É um setor muito novo, ainda é um setor muito novo, mas é um setor que tem crescido, tem muita gente saindo da faculdade, abrindo, muita gente com muito tempo de mercado, e aí essas diferenças de gente que tinha muito tempo de mercado e ia para uma assessoria, ou alguém muito novo que chegava, enfim, a gente estava querendo organizar mesmo o setor e trazer coisas para cá, trazer cursos, trazer capacitação que antes a gente tinha que sair daqui para fazer em São Paulo, no Rio, geralmente São Paulo, e aí trazer isso para cá também.
E aí, um fruto muito bom desse trabalho foi quando a associação contratou uma consultoria e fez, todas as agências sentaram, né, para conversar o setor, e foi produzido um guia de boas práticas. E esse guia de boas práticas, inclusive, foi levado para o Brasil, assim, ele saiu daqui e está sendo adotado no Brasil todo como uma referência de como se portar no mercado, de dúvidas mesmo de agência, eu posso ter mais de um cliente no meu segmento, né? Como a gente pode se apresentar, até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode ir. E a gente descobrindo também um pouco as coisas juntos, já que, né, é um setor novo e tem muita coisa que ainda está se encaixando, né? Vamos dizer assim, caminhando para ser mais sólido. Patrícia, como você mesma falou, o ambiente está bastante favorável ao surgimento dessas assessorias. O que explica esse fator, você acha, na sua opinião? Eu acho, assim, que são basicamente dois fatores, né? O aumento, né, de pessoas entrando no mercado, então, mais profissionais entrando, e já tem um cálculo que 80% dos estudantes eles vão se inserir em assessoria. Então, provavelmente é um mercado que tem atraído os estudantes. As pessoas estão perdendo um pouco dessa ideia de que assessor é o profissional que não deu certo na redação. Isso não existe. Isso já, de repente, até já foi um dia. Mas não é. Tem muita gente se preparando para assessoria. Tem gente que já entra na universidade querendo ser assessor. E isso não existe mais, realmente. De não ter espaço no mercado, ainda ser assessor. Não. É uma profissão que as pessoas estão se preparando para isso. E o outro fator é realmente o julgamento das redações, né? As redações cada vez mais estão enxutas, né? No Brasil todo e enfim, no mundo todo. Os veículos online absorveram muito essa mundial das redações, mas até agora isso também está diminuindo nos profissionais. Então, o julgamento dos veículos, a redução do número de veículos de comunicação, e aí esse profissional, né, vai ter que atuar em algum lugar, e aí ele procura o âmbito da comunicação corporativa, seja dentro de alguma empresa, seja dentro de agência. Mas é um mercado que vai crescer. E aí eu até acrescento outro fator, que é o próprio conhecimento do mercado a respeito do profissional, né, a respeito da contratação do profissional de comunicação. Que antes eram só grandes empresas que tinham assessor de comunicação, ou as pessoas realmente assim, nem conheciam o papel do assessor de comunicação, assessor de imprensa. E hoje em dia o próprio mercado não está procurando, né? As pessoas as empresas estão com a necessidade de trabalhar mais o conteúdo, não a forma, né? Estão percebendo que a propaganda, pela propaganda, ela não atrai mais, né, tanto, os consumidores estão mais conscientes, assim. E as pessoas geram conteúdo, né? Hoje em dia, com as redes sociais, é muito fácil você gerar conteúdo, né? Tem formador de opinião, assim, de blog, né, crescendo e trazendo seguidores, assim, de um dia para outro, né? Mas uma pessoa desconhecida um dia faz alguma coisa, no outro dia tem não sei quantos seguidores. Então, esse cuidado com o conteúdo, né, tem atraído gente para buscar uma agência de comunicação, porque a expertise do conteúdo quem tem é a gente, né? A gente que trabalha o conteúdo. A linguagem da gente é uma conversa com o consumidor, com uma pessoa que consome o serviço da empresa. Não é uma conversa de venda, né? Não é um diálogo tão só mercadológico, é realmente uma troca, né? E as instituições têm percebido isso. E têm procurado o assessor também por conta disso. Como é que as assessorias têm tentado se adequar às mudanças da informação do jornal impresso com as mídias digitais? Pois é, isso exige assim, do assessor mais dinâmica, né? A gente precisa tanto estar mais atento a ver, né? A ver mais rápido isso. Porque muito antigamente,
a gente tinha um tempo, a notícia só ia sair no outro dia, né, no jornal do outro dia, e aí você só tinha o dia inteiro para produzir material, dar uma resposta, ou entrar em contato, né, com as pessoas, aprovar, porque às vezes a gente, assim, o assessor ele quer falar, ele quer entregar aquele produto, mas ele depende do cliente, então ele precisa da aprovação, e às vezes o cliente não tem essa agilidade, ou não pode ter aquela agilidade no momento, enfim. Mas antes a gente tinha, né, mais tempo, se for pensar, quando era só no impresso. E agora, com o online forte, a gente precisa dar retorno mais rápido, precisa estar mais atento. Uma crise, ela pode se transformar numa crise, né, propriamente dita, de forma mais rápida. Então, a gente tem que ter mecanismos de gerenciamento de crise mais dinâmicos, realmente. E isso é um lado. E o outro lado também tem mais um local, né, de divulgação, porque a gente pode, às vezes, perde o time de uma notícia, né, às vezes é uma coisa que fechou agora e vai ser um evento hoje à noite, sei lá. Mas às vezes acontece, ou a gente não fica sabendo ou sabe depois. E aí tem essa vantagem também de não perder totalmente o time, porque tem o veículo para divulgar. A gente pode tentar nos veículos online, além de ser um espaço que tem crescido em termos de leitura, e aí a pessoa pode ler e compartilhar, né? Tem essa vantagem também. Eu acho que a mudança do profissional que exige da gente mais agilidade, mais jogo de cintura para poder atender os veículos online que tem essa dinâmica. Patrícia, como você falou anteriormente, muitos estudantes estão ingressando nas faculdades e já estão pensando em montar uma assessoria ou trabalhar em assessoria. Queria saber quais as dicas que você dá assim, para quem ou é recém-formado e está pensando em abrir uma assessoria, ou até um profissional que já está há um bom tempo no mercado e está pensando em mudar, sair um pouco da redação e ir um pouco para a assessoria. Acho que a dica é estar atento ao mercado. Eu acho que um assessor, um bom assessor, ele tem que ter um network bom, tem que, né, dar uma estudada nos veículos, saber onde ele está, tem mídias segmentadas do que ele está querendo divulgar, né? Não desconsiderar os veículos, sabe? Porque às vezes é um blog lá, enfim, não sei aonde, mas se daquele público ler aquilo ali, é mais importante do que estar no jornal A ou no jornal B, entendeu? Então, aí ele ter esse feeling realmente da notícia, de saber onde a notícia pode ser melhor encaixada. Ele está atento, né, ao setor do cliente, ele ser um pouco do especialista daquele assunto, tentar ser especialista naquele assunto, porque a gente sai muito generalista, né, da faculdade. Então, o jornalista ele sai podendo absorver de tudo, mas não se aprofunda em nada. Então, é tentar se aprofundar um pouco mais no setor do que ele está prestando serviço e se especializar mesmo, buscar fazer cursos, ver as ferramentas que o mercado oferece, se é comunicação interna, se eu quero me especializar na comunicação interna, tentar estudar sobre isso mais, ver o que casos, né, de empresas que deram certo, né, fizeram boa comunicação com seus funcionários, de impacto. Se é redes sociais, se aprofundar em redes sociais, né, estudar as redes com mais profundidade, não só ser um curioso lá porque eu gosto de postar minhas coisas, não é por aí, assim, é bem diferente quando você está fazendo, né, falando por uma organização, falando por uma empresa. Então, acho que a dica que eu digo é realmente se aprofundar, não prometer o que não pode, sabe? Não prometer o que não pode, não denigre o mercado, não chegue depredando o preço, achando que eu vou começar, então vou fazer lá embaixo para pegar. Não faça isso, sabe? Tente ficar com, de repente, menos coisas, mas com qualidade, para você fazer seu nome primeiro. E trabalhe sempre com a verdade, assim, não se venda, vamos dizer assim, né? Não deixe
quer informação. Quando você não puder passar, dizer, essa informação a gente não pode passar, essa informação eu não tenho. Mas não se perca nesse caminho, porque é difícil de voltar, de você conseguir fazer e refazer o seu nome. E eu acho que por aí, acho que eu daria esse conceito para quem está começando. É uma área que eu sou suspeita, porque eu gosto muito desde o início da faculdade. Eu queria fazer comunicação corporativa, era muito novo, assim, era um campo muito novo, mas eu sempre gostei, sempre fui atrás, fiz todas as coisas que eu fui caminhando foi para esse caminho, para essa jornada, vamos dizer assim. E tem muitos cursos aqui em Recife tem muita agência, Pernambuco é muito, como tem uma imprensa muito forte, assim, né? Veículos muito sérios, tem uma característica até diferente de outras capitais do Nordeste. As assessorias também precisam ter esse perfil, né, bem profissional e, de repente, avalie mesmo se é mais vantagem abrir, né, uma assessoria ou entrar em uma assessoria que já existe, né, tentar fazer parte do quadro, tentar ver se você tem aptidão para empreendedor, porque também às vezes a pessoa é um excelente assessor de comunicação, tem ideias maravilhosas, mas ele está perdendo o tempo dele gerindo, né, uma empresa. E aí a gestão tá sufocando essa vocação dele. Então analisar se isso também não está, se uma coisa não está atrapalhando de repente outra. E seguir em frente, defender assim, ter coragem. Então, por hoje é só. Mais uma vez agradecendo a sua participação, Patrícia, e as demais jornalistas. Ficamos por aqui e até a próxima edição do Comunique.